Primeira coisa que vamos avaliar é a sensibilidade, que vai ser uma análise bimanual, simétrica, com movimentos circulares, e aí você vai perguntando para o paciente se ele está sentindo dos dois lados e de forma igual dos dois lados. Então, está sentindo? Ele vai dizer sim. Está sendo igual dos dois lados? Aí o paciente tem que dizer que sim. O segundo momento da palpação é a avaliação da expansibilidade, em que a gente vai colocar as mãos espalmadas fazendo uma palpação bimanual. Aí a gente vai aproximar os 2 polegares e pedir para o paciente fazer inspirações e expirações profundas. E aí então a gente vai avaliar a movimentação desses polegares se afastando e se aproximando novamente, de acordo com os movimentos respiratórios do paciente. A expansibilidade ela pode estar reduzida e assimétrica em casos de pneumotórax, derrame pleural ou até fibrose pulmonar localizada. E a palpação também tem uma terceira fase, que é o frêmito tóraco-vocal. E aí você vai fazer de forma unimanual e comparativa em barra grega, sempre comparando um lado com o outro. E aí você vai palpar com a região tenar e hipotenar da mão e com os dedos em extensão. E aí você vai posicionar a mão principalmente na parte posterior do paciente, pedindo para ele repetir sempre que você encostar o número 33. Lembrando que você pode fazer também a análise da região anterior, mas raramente é feita na prática por respeito ao pudor do paciente. E aí o frêmito tóraco-vocal ele pode estar alterado em algumas doenças, como pneumotórax, que acaba afastando o parênquima da superfície, reduzindo o frêmito. Ou até, por exemplo, na pneumonia, a gente vai ter um aumento da densidade pulmonar que acaba aumentando o frêmito tóraco-vocal. E aí, como eu falei, o frêmito tóraco-vocal também pode ser feito no tórax anterior do paciente, só que tem uma pequena diferença. Na região supraclavicular, a gente vai fazer a palpação com as pontinhas dos dedos, fazendo uma palpação do mesmo jeito, pedindo para o paciente falar 33. E a gente volta para a região tenar e hipotenar da mão para continuar nas demais posições do tórax anterior. Olha, não é para ir para o lado direto, não, para o outro lado, tá bom? Segue fazendo em barra grega, como se fosse uma escadinha mesmo. E aí você percebe que realmente é uma etapa do exame um pouco mais invasiva, né? Que o paciente pode acabar se incomodando caso seja feito. Então, se você for fazer, é importantíssimo explicar para o paciente. E aí, seguindo para a percussão, a gente vai fazer também em 2 momentos, tanto na porção anterior como na porção posterior. E a gente vai fazendo a percussão sempre bilateral e comparativamente, e fazendo essa percussão sempre nos espaços intercostais. Assim como você vai ver lá no módulo de gastro, até porque se você percutir no osso, né, nas costelas, você vai ouvir um som equivocadamente maciço. Quer ver? Pergunta aí o teu joelho para ver como é um som maciço. E aí no pulmão a gente espera encontrar um som intermediário entre o timpânico e o maciço. A gente espera encontrar o som claro pulmonar, até chegar no fígado, por exemplo, no lado direito, na loja hepática, que a gente vai acabar ouvindo, né, um som submaciço para maciço. Então, percutindo nessa região, a gente já escuta um som mais maciço. Já do lado esquerdo, a gente espera encontrar mais timpânico devido a Traube. Agora, na segunda parte da percussão do tórax, a gente vai seguir para a região posterior e vamos continuar fazendo da forma comparativa e bilateral. A gente espera também encontrar um som claro pulmonar, mas só se você fugir dos ossos, né? Algumas alterações que a gente pode encontrar são, por exemplo, um som maciço ou submaciço nos casos de derrame pleural, ou um som timpânico em caso de pneumotórax. E aí eu vou botar uma dica na tua cabeça muito importante. Quanto mais ar, mais timpânico. Quanto menos ar, se tiver líquido, por exemplo, mais maciço. Entende isso? Dando continuidade agora ao processo investigativo das doenças pulmonares, vamos para uma das etapas mais importantes, tá? Então vamos lá, sem perder tempo. Agora vocês já viram a parte prática, bora focar aqui na ausculta respiratória. E essa imagem é muito importante, porque ela vai mostrar exatamente os pontos em que você vai fazer a ausculta do seu paciente, onde os pontos em que você vai escutar os pulmões do seu paciente. E como você vai fazer isso? Se você parar para analisar essa imagem, ela está demonstrando que você vai fazer sempre de uma forma bilateral e comparativa. Então, você faz do lado esquerdo, faz na mesma altura no lado direito. Desce um pouquinho, vai para o lado esquerdo de novo, volta para o lado direito. Então, é essa sequência que você fica sempre comparando um lado com o outro. Então, dessa forma, você consegue perceber se tem alguma alteração, porque de uma forma que você está comparando a mesma altura, à medida que você está comparando os sons em uma mesma altura, em uma mesma posição nos dois lados, você espera, na verdade, que você encontre um som
semelhante, né? Se não igual, semelhante. Então, dessa forma, se você fizer a escuta dessa forma, você vai conseguir identificar algumas assimetrias que são características de várias e várias doenças. Mas quando você for lá no seu ambulatório, estiver vendo alguns pacientes, pegar o prontuário deles, vai ter lá na escuta respiratória isso daí. MV cruz bilateral senhora? Enfim, o que isso significa, né? A gente já falou nesse curso várias e várias vezes sobre o perigo que é essa tal da sigla, né? Mas vamos tentar entender aqui. A primeira coisa, esse MV mais, MV cruz, MV positivo, significa o quê? Significa os sons normais que você está ouvindo. Então, a gente vai dividir a parte da ausculta em sons normais e sons anormais. Ou seja, pelo próprio nome dá para saber. Os normais a gente espera encontrar, os anormais a gente não espera encontrar. Beleza, isso eu nem precisava falar. Vamos focar aqui nos sons normais. Dos sons normais eu vou falar de 4 principais. Só que, se você voltar aqui, você vai ver que aí ele só coloca um som normal, que são os murmúrios vesiculares. Mas vamos já falar mais sobre eles. Vamos começar pelo som traqueal. O som traqueal você vai escutá-lo na região cervical e na parte do externo, tá? Pelo próprio nome, traqueal, você vai escutar a traqueia. Então, é um lugar onde você vai meio que ter uma projeção da traqueia, certo? E você vai escutar como se fosse um som tubular, intenso e soproso, tá? Essa é a descrição bonitinha desse som traqueal. E ele não é um som contínuo, tá? Então, ele para entre a inspiração e a expiração. A pessoa inspira, você escuta, a pessoa expira, você escuta, mas entre os dois tem uma pausa. E ele é predominantemente inspiratório. Não adianta eu só ficar falando aqui, então vamos escutar ele aqui. Então você percebe que é um som predominantemente inspiratório, né? Tem um tempo maior aí na inspiração, mas também é presente na expiração. É uma diferença bem pequena. Tranquilo? Som traqueal. Dando continuidade, agora o som brônquico. O que é esse som brônquico? O som brônquico, ele é escutado em uma região perto ali do externo, certo? Ali do ladinho do externo. E também ali naquela região do manúbrio external, lá embaixo, na pontinha inferior do externo. E assim como o som traqueal, na verdade, ele é muito parecido com o som traqueal. Muita gente acaba confundindo eles. Ele é só um pouquinho menos intenso e ele tá, assim como o som traqueal, ele tem uma pausa entre a inspiração e a expiração, tá? E diferente do som traqueal, lembra, o traqueal mostra o som da traqueia. O brônquico vai mostrar o som dos brônquios. Faz sentido, beleza. Então a gente vai ver aí em um local em que a gente vai ter a projeção de brônquios fontes, certo? Então, novamente, não adianta ficar só falando, então vamos escutar agora esse som. Então, realmente, não sei se deu para perceber. Se não deu para perceber, volta e escuta exatamente esse trecho novamente. Porque, se você parar para perceber, ele é bem parecido com o som traqueal. Volta no traqueal, volta no brônquico. Vai e volta, você vai perceber que é muito parecido, tá? A diferença, basicamente, é o local em que a gente vai escutar. Dando continuidade agora, os famosíssimos murmúrios vesiculares. Os murmúrios vesiculares, eles são escutados nas regiões mais periféricas dos pulmões, tá? Principalmente ali na porção antero-superior, na porção mais axilar, tá? E infraescapular, tá? Então, realmente são nas porções bem mais periféricas. E aí, é um som bem suave,
parece um pouco como se fossem as ondas no mar, tá? Andando, mexendo, aquele som de praia que você escuta. É bem suave e é predominantemente inspiratório. Então, praticamente todos aqui que a gente viu até agora tem um tempo maior, uma duração maior durante a inspiração. Só que os murmúrios vesiculares, diferente do som traqueal e do som brônquico, eles são contínuos. Os murmúrios são contínuos. Então a gente não vai escutar aquela pausa entre a inspiração e a expiração. E além disso, se você pedir para o paciente respirar com a boca, os murmúrios vesiculares vão ficar cada vez mais intensos. Então vai ficar mais fácil ainda de você escutar. Novamente, vamos escutar aqui. Esse é um pouquinho mais grave, então aumenta aí o som do computador, do celular, do iPad, onde quer que você esteja assistindo, até se for na TV, aumenta aí, porque ele é mais grave, é mais difícil de escutar. Mas vamos lá. Ok, deu para escutar. Se não deu, volta e aumenta o volume. Eu falei que era para aumentar o volume. Então, murmúrios vesiculares, principalmente aí nas regiões das periferias. E por que a gente fala bastante dos murmúrios vesiculares? Por que estava escrito lá no prontuário MV+? Aquilo significa murmúrios vesiculares presentes. Se você parar para analisar, a gente vai voltar lá no prontuário, mas tem lá, logo em seguida dos murmúrios vesiculares presentes, tem bilateral, tem simétrico ou em ambos os hemitórax. Então, isso quer dizer que ele está exatamente da mesma forma nos dois lados, nos dois pulmões, fazendo com que não tenha nenhuma alteração ali nas periferias dos pulmões. E finalmente, o nosso último som normal pulmonar, a gente vai ter o som broncovesicular, certo? Então, vamos tentar entender aqui. A gente viu o som traqueal, beleza, ele vai mostrar som da traqueia. A gente viu o som brônquico, mostra o som dos brônquios fontes, beleza. Murmúrios vesiculares mostram a parte da periferia. Broncovesicular, pela lógica, é a mistura do brônquico com o murmúrio vesicular. Beleza, faz sentido, tranquilo. Então é um som ali que está no meio, entre o som brônquico e o som do murmúrio vesicular. A gente vai escutar mais ou menos ali no primeiro, segundo espaço intercostal, tá? Na região interescapular. Tranquilo. E aí ele vai puxar lá dos murmúrios vesiculares aquela característica de que é um som contínuo, ou seja, não tem aquela pausa também entre a inspiração e a expiração. E diferente de todos os outros sons que a gente viu aqui, o som broncovesicular ele é exatamente igual em duração na inspiração e na expiração. Então a proporção aí é de 1 para 1. Ok, novamente, não adianta eu só falar, vamos escutar esse som. Beleza, sons normais são esses 4. E quando é que a gente vai ter alterações nesses sons normais que a gente precisa compreender? Primeiro, a gente pode ter algumas condições fisiológicas mesmo que esses sons normais tenham alguma alteração. Por exemplo, um paciente que tem muito tecido adiposo pode estar aumentando aí uma barreira, criando uma barreira entre o seu estetoscópio e o lugar em que você quer escutar, né? O lugar de onde está saindo o som. Então, pacientes obesos ou até pacientes com muita musculatura, com músculos muito desenvolvidos nessa região, acaba dificultando também essa ausculta, deixando eles mais baixos, digamos assim. Além disso, a gente também percebe uma redução em alguns casos agora patológicos. A gente vai ter uma redução difusa, ou seja, distribuída por todo o pulmão, em casos de edema de parede torácica, enfisema pulmonar. São momentos, né, são situações aí em que a gente vai ter essa redução generalizada dos sons normais pulmonares, tá?
E também a gente vai ter a redução localizada em alguns casos em que só tem uma parte ali do pulmão que está acometida. Por exemplo, um derrame pleural, um pneumotórax, uma atelectasia. Nesses casos a gente vai ter uma redução dos sonhos normais. Também pode ter alguns sonhos anormais, que a gente vai discutir daqui a pouco. E em uma região ali localizada, causando essa redução dos sonhos normais. Tranquilo, sonhos normais, bem simples. Vamos agora voltar para o prontuário. MV mais bilateral ou MV mais simétricos ou MV mais AHT. O que é AHT? Eu falei, em ambos os hemitóraxes. Então é como se ele estivesse dizendo, os murmúrios vesiculares estão presentes nos dois hemitórax, tanto no hemitórax esquerdo como no hemitórax direito. Beleza, até o bilateral foi. Agora vamos para o senhora. O que diabo é esse senhora? Então, sonhos ruidosos anormais. Não. Sem ruídos adventícios. Os ruídos adventícios é um nome bonito para a gente falar dos sonhos anormais. E os sonhos anormais a gente vai dividi-los em sonhos contínuos e descontínuos. Que termos são esses? Os sonhos contínuos são aqueles que podem acontecer de forma contínua. Os descontínuos acontecem em uma parte da respiração, desaparece. Depois aparece novamente, aparece, para. Por exemplo, um som que aparece sempre ali no final da inspiração. Só nessa parte. Agora vamos começar aqui pelos sonhos contínuos. Presta muita atenção que tem gente no internato que não sabe disso. Sonhos anormais contínuos. A gente tem 3 exemplos. Vamos começar pelos estridores. Mas antes disso, vamos entender o que são esses sonhos anormais contínuos. O que é que causa o surgimento deles? Eles surgem principalmente quando a gente tem uma espécie de obstrução ali na via aérea, que aí pode ser, imagina aí o que você quiser, mas pode ser uma secreção, pode ser algum corpo estranho que acabou obstruindo ali. Pode ser até um processo neoplásico que está obstruindo as vias aéreas. Então, sonhos anormais contínuos são característicos dessa obstrução na via aérea. Agora sim, vamos começar os casos específicos. Como eu disse, são 3. A gente vai falar de 3 contínuos e 3 descontínuos. Vamos começar pelos 3 contínuos. Estridores. Os estridores a gente vai escutar em regiões superiores das vias aéreas inferiores. Então é um som aquele que é bem intenso, é agudo. Quando você escuta estridor, o nome estridor, você já pensa, meu Deus, isso aí é um termo de alguém gritando, me lembra alguém gritando, bem fino. Então é um som agudo, intenso, que ele vai aparecer ali em qualquer fase, lembra, é contínuo, vai aparecer em qualquer fase ali da respiração, tá? Além disso, ele pode ser escutado em alguns casos mesmo sem estetoscópio, para você ter noção de como ele é um som intenso, bem agudo. Então, em alguns casos ele vai estar tão presente que a gente consegue escutar sem mesmo usar o estetoscópio. Como eu disse, aparece em qualquer fase da respiração, tá? Isso é importante, não esquece disso, tá bom? Isso aí, ele vai surgir principalmente quando a gente tem uma obstrução mais superior, por exemplo, ali na traqueia, ali na laringe. Então, alguma laringite, por exemplo, uma obstrução, um edema de glote também pode causar esses estridores. Novamente, não adianta eu só falar, vamos escutar. Então você percebe que na verdade é um som bem intenso, né? Então se tem dúvida, ele apareceu aí na inspiração, volta e escuta novamente, apareceu na inspiração. Estridores, tranquilo, vamos para os outros 2 sons anormais contínuos. Vamos falar dos 2 praticamente juntos, porque muita gente confunde os 2. São os roncos e os sibilos. Se você já leu o slide, está escrito som mais grave nos roncos e som mais agudo nos sibilos. E aí já começa a dúvida. Meu Deus, por que muita gente confunde isso? Porque roncos são graves e sibilos são agudos. Mas por que alguém confunde eles 2? Vamos lá.
Os dois, eles são característicos de uma obstrução, como eu falei, sons contínuos anormais, são característicos de obstrução de vias aéreas, estridores, laringe ou traqueia. Roncos e sibilos vão ser nas vias aéreas inferiores. Então a gente vai escutar mais facilmente, mais intensamente nas áreas de vias aéreas mais centrais e inferiores, tá bom? A diferença, como eu falei, é que os roncos são mais graves e os sibilos são mais agudos. Os roncos são mais graves por quê? Porque eles surgem em casos que a gente tem uma obstrução de broncos maiores, de broncos grandes, broncos médios, ali no máximo broncos médios. Por outro lado, os sibilos, eles são mais agudos, então porque eles surgem em casos de obstrução de broncos menores, de broncos pequenos, de bronquíolos até em alguns casos. E esses sibilos, eles podem acontecer tanto na inspiração como na expiração, enquanto que os roncos acontecem mais na expiração. Então, roncos são sons graves, característicos de obstrução de broncos grandes, causando esse som grave, e é predominantemente na expiração. Já os sibilos são sons mais agudos, que acontecem devido à obstrução de bronquíolos ou broncos pequenos, tá? E que podem acontecer tanto na inspiração e na expiração. E aí agora eu vou falar uma coisa que eu quero que você fixe na sua mente. Não precisa necessariamente agora para semiologia, mas eu quero que você olhe nos meus olhos, porque você vai lembrar disso quando for pagar pneumo, quando estiver trabalhando como médico. Por quê? Ouvir o sibilo, você precisa pensar em crise asmática. Sibilo e asma andam ali de mãos dadas. Falou em sibilo, asma. Sibilo, asma. Asma, sibilo. Entendeu? É um casamento. Não pode se separar. Tranquilo. Pensou em sibilo, lembra de asma. Pensou em asma, lembra de sibilo. Beleza. Sons anormais contínuos. De nada adianta eu falar sem mostrar. Então vamos escutar os roncos. Beleza? Roncos, sons graves, como eu falei. Agora vamos para os sibilos. Em alguns casos, esses sibilos eles podem ser tão intensos que a gente escuta de longe. Tanto que às vezes um paciente com uma criança, por exemplo, com crise asmática, vai chegar acompanhado da mãe e a mãe chega para você e fala, olha, ele está com o peito chiando. Opa, asma, sibilo, asma, show. Então a gente já pensa em asma. Beleza, obviamente, como eu estou dizendo, também precisa fazer o exame físico, né, para confirmar. Tranquilo, sons anormais contínuos. Vamos agora para os descontínuos. Como eu falei, foram 3 contínuos, agora vem 3 descontínuos. Quais são os sons anormais descontínuos que a gente vai ver aqui? São 2 estertores, são os estertores finos e estertores grossos, e um som de origem pleural, que a gente chama de atrito pleural. Mas vamos por partes. Começando pelos estertores finos. Os estertores finos, eles surgem quando a gente tem uma abertura súbita de uma via aérea de calibre pequeno. Lembra? Fino, calibre pequeno, beleza. Então a gente vai ter uma via aérea com menor calibre abrindo subitamente, causando esse som descontínuo, naquele momento em que a via aérea pequena abre. Ou melhor, via aérea fina abre. Devido a isso, na verdade, esse som vai ser melhor escutado, principalmente nas periferias do pulmão. Como é esse som que você vai escutar? É um som parecido ali com o friccionar dos fios de cabelo. Então pega seu cabelo aí e faz esse movimento aqui para você conseguir
ter uma noção mais ou menos de como é esse som. Se você não ouviu, ou se você é careca, pensa num velcro abrindo. Aquele... Pronto, é esse som bem parecido. O som que eu fiz ficou bem ruim, mas enfim, deu para entender, porque você já viu um velcro abrindo. E ele vai aparecer principalmente ali, como eu disse, a gente está falando em sons descontínuos. Então eles aparecem em momentos pontuais ali da ausculta. Então, quando eu estou falando de estertores finos, já me lembra meio para o final da inspiração. Lembra? Foi inclusive o exemplo que eu dei anteriormente. Um som que acontece pontualmente no final da inspiração, os estertores finos. Ele é escutado em alguns casos patológicos de edema pulmonar, uma pneumonia bem importante, tá? Fibrose pulmonar. Se você for estudar, na verdade, um pouco mais a fundo sobre pneumonia, vai ter lá no seu livro, na sua aula, enfim. Estertores finos, talvez, mas você pode encontrar também estertores crepitantes ou até creptos. Nem a palavra estertores. São sinônimos que a gente pode usar. Então, estertores finos, estertores crepitantes e créptos, ou até crepitações. Então tem 4 nomes para o mesmo som. É um pouco confuso, mas você se acostuma. Vamos lá, eu falei, agora vamos escutar. Como eu disse, é um som bem parecido aí com o velcro abrindo, né? Então é um som bem crack, né? Estertores finos que a gente escuta principalmente ali nas áreas periféricas do pulmão. Seguindo agora para os estertores grossos. Então, a gente viu estertores finos, agora estertores grossos. E eu vou dar a dica já. Os estertores grossos são praticamente a mesma coisa que os estertores finos, por isso que muita gente confunde. Como assim é praticamente a mesma coisa? Os finos a gente tem quando vias aéreas abrem subitamente, vias aéreas de menor calibre abrem subitamente. Já os grossos, a abertura súbita aí de vias aéreas com calibre maior. Finos, calibre pequeno. Grossos, calibre maior. Simples. Não preciso explicar isso para vocês. Mas eu vou dizer o que é que você vai escutar. O que você vai escutar está no outro nome desses estertores grossos. A gente pode encontrar eles sendo chamados de estertores bolhosos. Bolhosos, de bolha. E é exatamente o som que você vai escutar. É como se fosse como você escutasse um borbulhar dentro do pulmão. Pensa o seguinte, faz um experimento. Se levanta aí, pausa a aula. Na verdade ainda não, escuta o experimento. Você vai lá na cozinha, vai encher um copo de água, vai pegar um canudo, botar e começar a soprar. Quem não fez isso não teve infância. Mas você vai fazer isso agora. Porque você vai escutar esse som e vai voltar para cá e vai escutar o som dos estertores bolhosos. Ou estertores grossos. Mesma coisa. Porque ele se assemelha muito a esse líquido borbulhando, tá? E eles acontecem, como eu falei, sons descontínuos, eles acontecem em momentos pontuais. Ele pode acontecer tanto na inspiração como na expiração, e uma característica massa dos estertores bolhosos, dos estertores grossos, é que se o paciente tossir, ele desaparece. Olha que estranho. Desaparece. Com os finos também? Não. E é assim que a gente continua, né, a diferenciação desses dois sons, né? Muita gente confunde, principalmente porque os dois se chamam estertores. Mas os estertores grossos, eles desaparecem com a tosse. É exatamente isso. Ele vai aparecer em casos de bronquite crônica, uma bronquiectasia e também até em casos de edema pulmonar podem chegar a surgir aí. Novamente, nada adianta eu só falar, vamos escutar o som dos estertores grossos. Beleza, estertores finos, estertores grossos, sem mais dúvidas. Vamos para o terceiro e último som da ausculta respiratória.
Olha o nome. O nome já explica tudo. Atrito pleural. Atrito está se atritando, está se chocando, beleza. Pleural, pleuras. Se você lembra bem lá de anatomia do primeiro ano da faculdade, você vai lembrar, não faz muito tempo, que os pulmões têm a pleura parietal, pleura visceral. Essas pleuras, a gente está fazendo um movimento respiratório que o pulmão incha e desincha. Você percebe que quando incha e desincha, a gente tem um movimento dessas pleuras, fazendo com que elas tenham um certo atrito. Isso acontece fisiologicamente, esse atrito é fisiológico, mas normalmente não tem som, só atritam sem fazer som, a gente não escuta isso. Só que, em alguns casos, em algumas doenças, em algumas patologias, a gente vai ter esse atrito gerando um som. Por exemplo, um processo inflamatório que está acontecendo ali nas pleuras, na pleura, uma neoplasia, por exemplo, um câncer de pulmão, um derrame pleural também pode causar esse atrito pleural. Então, é como se fosse o normal, só que com som. Simples assim. Onde a gente vai escutar? Principalmente na região posterior e inferior do tórax. Pode ser tanto na inspiração como na expiração. E como é um atrito, você acaba pensando, é um negócio bem desesperador ali, é um rangido. Você vai fazer, aquele som que dá uma agonia, sabe? É um barulho de como se você estivesse friccionando ali um couro. Então, vamos ouvir. Tranquilo, sons anormais, contínuos e descontínuos. Não entendeu? Volta, escuta tudo bem direitinho. Ainda assim não entendeu? Manda aqui nos comentários que a gente tira as dúvidas, tá? Mas bora lá que ainda não acabou. Vamos falar da última etapa do exame físico respiratório, a ausculta da voz. Então a gente fez a ausculta respiratória, agora a gente vai para a ausculta da voz. Quando a gente vai, na verdade, como é que a gente vai fazer esse processo, né? A gente vai colocar o esteto em posições estratégicas, exatamente nas posições lá da ausculta respiratória, e vai pedir para o paciente repetir 33, 33, 33, 33. Repetidamente, vai ficar repetindo até você acabar. Bem parecido lá com o frame do tórax vocal, lembra lá na palpação? Nesse caso, a gente vai escutar a ressonância vocal, a gente vai medir a ressonância vocal. Como é o normal, o paciente normal, a gente não consegue entender bem o que é que ele está falando. A gente consegue escutar, beleza, mas a gente não consegue entender. Ah, isso aqui ele está falando 33. Não, a gente não consegue distinguir direitinho os sons, os fonemas. Mas a ressonância vocal ela pode estar reduzida ou aumentada. Faz sentido. Normal, ou está normal, ou está diminuída, ou está aumentada. Tranquilo. Reduzida. O que é que acontece quando a gente tem a ressonância vocal reduzida? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa ali que está impedindo que o som chegue em mim. Então, uma barreira, por exemplo, o ar ali no meio, pode ter um aumento da aeração, tá? Um caso de enfisema pulmonar. Pode ter uma barreira de ar pelo um pneumotórax, uma barreira de líquido como um derrame pleural, como a gente já discutiu. Ou pode estar aumentada, causando o que a gente chama de broncofonia, que é simplesmente o aumento da intensidade dessa ressonância vocal, ou a pectorilóquia, que é quando aumenta a nitidez, certo? Então a gente consegue entender melhor o que é que o paciente está falando. A broncofonia, que a gente tem um aumento da intensidade dessa ressonância vocal, tem um tipo específico, que é a egofonia. Na egofonia, a gente vai fazer um negócio diferente. A gente não vai pedir para o paciente ficar repetindo 33. A gente vai pedir para o paciente ficar repetindo I, certo? Então, ficar repetindo a letra I. I. E a gente vai escutar. Se tiver o que a gente chama de egofonia, a gente não vai escutar o I. A gente vai escutar um E. Um som meio anasalado, meio metálico, como se fosse uma cabra.
fazendo certo? Então é um som bem característico aí da egofonia, principalmente na região superior de derrames pleurais, tá? Bem característico. No caso da pectoriloquia, que a gente vai ter um aumento da nitidez, não da intensidade, como na broncofonia, a gente vai ter um aumento da nitidez, pode ser fônica ou afônica. Como é que a gente diferencia? Se o paciente estiver falando normal, 33, e aí você percebe um aumento da nitidez, a gente chama de pectoriloquia fônica. Se o paciente estiver sussurrando, a gente chama de pectoriloquia afônica. Então o paciente está sussurrando e mesmo ele sussurrando, eu consigo entender direitinho ali, fazer a distinção dos sons. A gente chama de pectoriloquia afônica. Tranquilo, ressonância da voz. Finalizando esse exame físico incrível, que é o exame físico do Semiologia Respiratória. Vamos fazer um backup geralzão aqui dessa aula. Começou lá com palpação, em que a gente viu sensibilidade, expansibilidade, frêmito tórax vocal. Depois seguiu lá para percussão, uma parte um pouquinho mais complicada, né? Mas que se a gente lembrar que quanto mais O2, mais timpânico. Se a gente lembrar dessa informação, fica tudo bem mais fácil, não só na respiratória, mas como na semiologia geral. E também lembrar que o normal na semiologia respiratória é ter o som claro pulmonar. E aí, seguindo para a última etapa, que é a ausculta. Na ausculta pulmonar, a gente precisa lembrar principalmente aí do murmúrio vesicular, mas sem esquecer os outros sons normais, tá? E dos sons anormais, os roncos, os sibilos, o estridor, os estertores, são os 4 aí principais. Na verdade, os 5, porque dentro de estertores tem os finos e os grossos, né? Já na ausculta da voz, lembrar da broncofonia e da pectoriloquia. Dentro desses dois, broncofonia tem a egofonia e pectoriloquia tem a pectoriloquia fônica ou afônica. É isso daí. Tira o print disso para não esquecer de jeito nenhum. Pausa, volta para o começo da aula, assiste essa aula de novo porque é muito importante. Como eu te falei, tem muita gente no internato que não sabe disso. Então, valeu, espero que tenha gostado e até a próxima aula.